Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início, aquele recadinho de praxe aos companheiros com celular, o favor de desligar ou pôr no silencioso para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E vamos ler a paginazinha Ante a Força do Bem. Muitos acreditam simplesmente na força e agem sob o domínio da imposição. A força, no entanto, comanda apenas coisas e corpos, e tudo o que ela faça em matéria de condução ou vivência depende de mais força para continuar. No reino da alma, somente o amor, fonte da vida, consegue estabelecer verdadeiro apoio ao equilíbrio e à governança. A força não resolve um cálculo aritmético, nem compõe leve trecho de melodia. Entretanto, pelo amor ao estudo, o homem prevê a movimentação das estrelas e, pelo amor à arte, produz a sinfonia que tange os sentimentos da multidão. Em qualquer departamento da vida, é necessário amar para entender e construir. Se forçamos a posse disto ou daquilo, tão somente reteremos a sombra ou a casca daquilo ou disto, porquanto, escoada a energia que mantém o processo de violência, perdemos de imediato o domínio da posição que intentamos assegurar. A força tiraniza, o amor reina. Deus é caridade, afirma o Evangelho. Consequentemente, Deus está no bem verdadeiro, que é, mais propriamente, o bem de todos. Auxiliando, compreendemos. Dando, possuímos. Quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força. E quanto mais alto nos planos do espírito, mais pura se revela a força do bem. Emmanuel, do livro Bênção da Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor, com os joelhos desconjuntados, com os pés sangrando, mas nos colocando totalmente à vossa disposição para fazermos a vossa vontade. Ajuda-nos, Senhor, nos dando ânimo, a força e a coragem para vencermos a nós mesmos e cumprir com o programa que traçamos no plano espiritual para que, quando aqui adentrássemos, o realizássemos. Sabemos que Tu não colocas a cruz mais pesada que os nossos ombros possam carregar. Mas ajuda-nos, Senhor, neste processo, para que possamos evoluir, para que possamos fazer o bem acima de tudo, olhando os nossos irmãos com o mesmo olhar que Tu nos olhas, de amor, de compaixão e de misericórdia. Abençoa todos nós que aqui estamos e que a compreensão nos faça entender as lições no seu sentido verdadeiro, para que possamos, Senhor, realizá-lo. Envolve a nossa Tayana na Tua luz, no Teu amor e na Tua paz, para que ela seja inspirada e intuída para nos trazer o Teu Evangelho nesta tarde. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece possamos dar início à nossa reunião e estudo do Evangelho. Graças a Deus. Tá ligado? Marco? Tá? Não? Tá? Eu posso falar mais alto. Tá? Tá bom. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É com muito prazer, né? Sempre que a gente pode fazer esse estudo, porque por mais que a gente já tenha lido 1000 vezes, né? É sempre um rio novo. Impressionante. E não é diferente. É aqui.
quer pôr no copo? Não quer pôr no copo? Gosta de mim, não. Não quer usar? Ah, Dayana, não vou funcionar. É? Tá ouvindo? Ah, então tá bom. Então eu vou falar mais alto. Você perguntou. Até porque hoje eu trouxe para vocês a salvação do planeta. Então, eu vou falar bem alto, porque fica todo mundo falando que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Que a gente tem que... Mas hoje eu descobri e eu vou falar para vocês. Por acaso, um monte de gente, né? Um monte de estudo em redes, né, públicas mais do que em livros até, porque o tempo todas, né, nessas leituras todas, eu vou iniciar hoje o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E esse capítulo, que me coube, é o 1, 2 e 3. É uma parábola. Jesus, ele adorava parábolas. E aí a gente fica lendo a parábola e não entende nada. Mas por quê? Eu descobri também. Porque 1 mais 1 dá 2. Se você falar para uma criancinha de 1 ano, ela vai ouvir e vai ficar assim. Se falar para uma de 7, ela vai falar, dá 2. Aí se vai falar para a professora aqui de matemática, ela vai falar, nem sempre. Então, a parábola nada mais é do que uma lição para cada ouvido. Ouve, você ouve, ela ouve, mas cada um ouve de uma maneira. Não é aquilo ali para a humanidade. É aquilo ali para você. E para você em cada momento. Isso é o mais interessante. Então, para começar esse capítulo, Jesus foi de novo testado. Chegou um doutor da lei para fazer uma pergunta para Jesus. Não foi uma pessoa humilde, não foi um apóstolo, né? Um igual não tinha, mas foi um doutor da lei. Uma pessoa que a sociedade toda ouvia, que a sociedade toda seguia, e foi uma pessoa que tentou colocar Jesus numa saia justa. E aí Jesus passou uma lição através de uma parábola para ele. E aí essa lição, ela trouxe uma situação de despertar. Jesus era um grande orador. E ele fazia com que as consciências, em determinada situação que ela tivesse, fosse qual grau de instrução que fosse, ele trazia esse despertar de consciência. Não precisava ser um letrado, não precisava ser um doutor da lei. Qualquer um na sociedade, de acordo com o que era perguntado, né, com a lição que ele ia passar naquele momento, qualquer um recebia dele o necessário. E captava e compreendia ali ao seu modo. Qual é o grande diferencial hoje? A doutrina espírita, ela vai facilitar. Olha que interessante, a gente já tem essa moral intelectual melhor e mesmo assim a gente já recebeu um facilitador, né? Mas vamos lá, para a gente não ter quando Jesus, a parábola é a parábola do bom samaritano. Resumindo muita coisa, é o seguinte: uma pessoa foi assaltada, foi agredida e largada na beira da calçada. Mal, muito mal, no estado físico, sem nenhum recurso, porque foi roubada. Passou por ela uma pessoa de grande índole, um sacerdote, passou por ela um homem da lei e passou por ela alguém que não era tão bem visto assim na sociedade por preconceito, por puro preconceito. E quem ajudou? O último. Tá. Quando o homem da lei perguntou para Jesus para pegar ele, tentou fazer com que ele caísse em contradição, ele fez essa reflexão com o homem da lei, contando essa história, contando que 2 passaram, olharam e não fizeram nada, e o último ajudou bastante, não só financeiramente, como captando, né? Levando ele, mantendo ele seguro, auxiliando nas feridas, né? Ele falou isso tudo para o doutor da lei e deixou o doutor da lei dar a conclusão. E qual foi a resposta que o doutor da lei deu direto para ele? O samaritano? Não. Ele falou o último. Ele não quis jogar essa você de cara. O último. Ele
Então, não é aonde está a pessoa, a cor da pessoa, a classe social da pessoa que determina se ela pode ou não ajudar, se ela pode ou não fazer o bem. E sim, o entendimento que era o samaritano. Opa! Olha ele aqui. Ó, chegou. Jesus conseguiu passar então a mensagem que era proposta. Porque nunca Jesus era colocado à prova num cantinho. Jesus era colocado à prova sendo seguido, falando para multidões, falando em grupo. Então, Jesus... Ele regula lá. Então, Jesus conseguiu fazer com que essa lição fosse aprendida, tanto por um doutor da lei, quanto por todos os outros que estavam ouvindo aquela situação. Não tem ninguém que vai matar isso, todo mundo já fez algum trabalho na escola. Eu fico imaginando a mesma situação. Toda vez que alguém vem aqui, sobe aqui para falar alguma coisa, é um tema que todo mundo já ouviu, independente de religião, todo mundo já ouviu. Assim não faz na escola, porque se o professor pediu o trabalho da escola, ele já passou aquela matéria, aquela disciplina, você está revendo. Então, quem está aqui faz um compilado de ideias, né? E passa informações muito interessantes. O que eu busco quando eu faço esse meu estudo? Coisas que eu não ouvi. Coisas que modificaram talvez algum pensamento, alguma coisa que tinha em mim muito enraizada. Porque talvez seja esse o diferencial, né? O que a gente busca? Inovar, mas não com personalismo, e sim com ideias que podem colaborar na modificação do pensamento para melhor. E esse capítulo, ele é o 15º, vai até 27, menos, puxar para fora. Agora, ó, tá bom? Então, o capítulo 15 já teve vários capítulos anteriores que vieram preparando a gente para receber essa notificação que eu vou dar agora, que eu já falei até spoiler, que é a salvação, né? As religiões, elas tendem a querer saber o que será a salvação. Em algum momento, todo mundo pensa no desencarne. Mas como a gente está aqui dentro, a gente sabe que isso não é condição para que nada se modifique. A gente sabe que isso é uma etapa. E a salvação, e acabar o mundo, e isso tudo que as parábolas traziam, eram pertinentes a um povo que ainda estava muito embrutecido e precisava, naquele momento, receber orientações mais fortes para tentar se voltar para a parte moral e esquecer um pouquinho essa brutalidade que o ser humano tem até hoje. Até hoje a gente não consegue deixar passar. Até hoje, se você recebe uma ofensa, raramente você ouve isso calado. Ou pondera para responder com paciência, com amor, com calma. Seja como for. Mesmo você detentor de uma razão que você acha que tem, o ideal é ser pacífico. Mas a gente não consegue. A orientação já está lá. Então, quando ele vem orientar através de parábolas, é para que a gente consiga colocar na prática. E a caridade é do que isso? Quando a gente vai colocar a ação em prática. Num desses estudiosos que eu ouvi falando, ele é de uma casa de Minas. É um rapaz novinho. Aí ele fala que quando a gente vem em dúvida sobre se o nosso ato ele tem caridade, que a gente use uma sigla, BIP. Aí ele fala assim, lembra do BIP, aquele tijolão que ficava, ele alarmava, um sinal de alerta. Isso vai servir para as nossas ações. Porque o BIP é se a gente usou benevolência, indulgência e o perdão nas nossas ações. Se a gente usar, a gente faz um apanhado desses três e a gente está sendo caridoso. Porque toda vez que a gente... Toda vez não, mas a maioria de nós, e eu era uma, que a gente ouvia a palavra caridade, vinha sempre
dinheiro na cabeça. Pertences, matéria. E não é isso. Não é. De fato, não é. É claro que é necessário o bem material para muitas ações, mas não é isso. Porque se a gente dá, empresta, vende, ou mais barato, ou cede, empresta, seja o que for, a gente está achando que aquilo é nosso. E não é. Nenhum bem material é nosso, de fato. Então o ideal é doar. Porque quando você doa o que é seu. Você doa seu tempo, você doa seu ouvido, você doa seu serviço, você doa amor, atenção. Pode ser que venha acompanhado de dinheiro, porque às vezes a necessidade pede. Mas o que você realmente faz com caridade é na doação. E essa doação, ela cria elos. Ele explica isso, e eu fiquei imaginando as linhas, né? Cria elos que você hoje talvez não veja esse elo, mas cria. E no filme lá do André Luiz, né? Uma mulher fazia uma prece por ele, uma só, um elo que ele criou. E a gente não sabe quando a gente está criando elo, porque às vezes o ser humano faz para postar na rede social. Aqui, ó, tô fazendo um trabalho social aqui de rua. Aqui, quantos moradores? Fulano doou, não sei quantos. Por que você está com o celular com a tela trincada? A gente nem mal lançou um modelo novo, a pessoa já está se endividando para trocar. Olha, está funcionando o celular. Ele está falando, estou conseguindo mexer aqui. Tudo normal, o celular está funcionando. Não, mas você tem muito dinheiro. Tenho, mas o meu celular está funcionando. Quer dizer, o dinheiro não modificou a essência dele. Né? Porque é sabido que a prova da riqueza é uma prova muito dura também. A pessoa pode não saber e perder a mão, né? E a maioria de nós perde, né? Pegar um pouquinho de dinheiro, já, vou viajar, vou fazer, vou acontecer. Não pensa no que pode realmente fazer com aquele dinheiro, de benéfico, né? De maior. E ele já entende isso, ele pratica isso. É interessante demais. Isso é caridade. Porque ela tinha que ter. E ela ficava endividada muito, ela entrava numa dívida atrás da outra. E eu falava para ela, pelo amor de Deus, eu tenho que ter. Em contrapartida, brincavam comigo, porque eu não me atingia, essa não é uma vaidade minha, com relação ao carro. Por que eu tinha um carro tão ferrado? Eu falava, gente, por que anda? O carro realmente não me incomoda. Não me incomoda em nada. Talvez outra coisa me incomode. A unha, fiquei brincando com ele. Falei, Gleice, quando eu tiver velhinha, se eu tiver Alzheimer, pelo amor de Deus, minha unha, você pede alguém para fazer. Me incomoda a unha não tá feita. O resto, eu acho que tô de boa. Tem gente que é o cabelo, sei lá, mas né, a gente tem essas pequenezas ainda, né? Mas é só para ilustrar, né, com uma coisa sem ser parábola, com uma coisa real, fato e compreensível para todos nós, sem interpretação, que a atitude dele é a caridade. É ele pensar no dia a dia dele como ele pode colaborar com um gesto que não tem dinheiro envolvido,
que é simplesmente não trocar o celular. Acabou. A gente pode reciclar, a gente pode adotar cachorro, a gente pode, uma roupa que não está mais sendo utilizada, está parada, né? Isso tudo é caridade. Pode movimentar o material, mas que fique sedimentado na gente. Não é isso. Não é isso. Como não é isso? No final desses 3 itens, porque não é a Tayana que está falando, né? Lembra o estudo do colégio? Estou apresentando um trabalho para vocês. No final, ele diz, como é que a gente consegue isso? É seguindo o primeiro mandamento ao pé da letra. A salvação é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí Kardec dá uma alteradinha lá, né, naquela manipulação da compilação da Bíblia. Não é fora da igreja a nossa salvação, é fora da caridade. Acabou. E ele fala, é um único quesito. Único. Restante é bônus. Ou será que restante é formação? Você já tem que chegar na caridade com algumas coisas. A gente não é detentor ainda de tanta inteligência para a gente saber, mas se você consegue visualizar, se ele lá tem esse entendimento, por que a gente não consegue? Ele é nosso contemporâneo. Não estou falando do Chico Xavier, não estou falando da pessoa que salta aos olhos. Uma pessoa normal. Não consegue? Então que a gente consiga, de grão em grão, ir movimentando essa montanha que Jesus falou que a gente movimentaria se quisesse. Mais até que ele, olha isso. Em algum momento. Em outra passagem, esse mesmo rapaz fala uma coisa muito interessante. Cita, na verdade, ele cita uma frase de Joana de Ângeles, que ela diz que é preferível ajudar quem não merece do que deixar de ajudar aquele que realmente precisa. Então, na dúvida, faça. Porque, como eu falei para vocês no início, eu acho muito interessante a gente desconstruir os preconceitos, né? Jesus tentava a todo momento fazer isso. A todo momento a gente desconstruía preconceitos. Por que o samaritano é ruim? Porque ele mora em outro lugar? Será que se a pessoa lá da periferia, ela é ruim, ela é pior que eu, ela é diferente de mim? Em quê? É mais ou menos isso, né? A parábola fala que saía de Jerusalém e descia. É toda emblemática, você já vê. A pessoa sai do alto, que é o lugar bom, e vai para o pior lugar. Mas aquelas 2 pessoas maravilhosas, o sacerdote e o homem da lei, eles não passariam por ali. E alguém com posses passa pela comunidade? Não passa, não é caminho dele. Olha tudo isso que Jesus trouxe. Aquele era o caminho do samaritano. O samaritano conhecia aquele caminho. O caminho mais humilde. Aquela pessoa humilde conhecia aquele caminho. E essa parábola também tem uma pessoa que ninguém fala muito, que é o dono da estalagem. Ele ficou com o homem lá, sem saber se ia voltar, o cara ia voltar ou não, para pagar ele. Ficou tomando conta de um doente. Não foi só o samaritano que praticou caridade, né? O dono da estalagem também. Porque, como eu falei para vocês, a gente trabalha, a gente precisa do recurso financeiro. O dono da estalagem, eu, vocês, todo mundo trabalha. Mas o dono da estalagem doou alguma coisa. Também participou. Não com tudo, mas com alguma coisa. É muito ampla essa passagem, né? É muito ampla. Aquelas pessoas passaram e... Será que elas eram mais? Jesus deu a lição de que o último foi o que ajudou. Mas elas não passavam por aquele caminho. Tem coisas que a gente não vê, porque não é do nosso dia a dia. A gente aqui trabalhando com os jovens, às vezes eles falam umas coisas que eu falei, gente, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. 41 anos, às vezes eu não vi. E eles têm 12 e já viram. Coisas assim que você fica, caramba. Aí eu falo isso muito com meu filho mais velho. Hugo, qual é a justificativa que você vai dar lá na frente para essas besteiras que você está fazendo ou pensando em fazer? Um vai dizer que não tinha mãe, o outro vai dizer que era muito humilde, foi arrastado pela vida, o outro vai dizer que era deficiente, o outro... E você? Qual a sua? Casa, família, tudo você tem, todos os recursos. Aí o estudo vem lá na gente, né? Eu falava isso para ele, eu falei assim, mas a prova não é a prova mais difícil, talvez não seja de quem tem mais recursos. Eu falei, caraca, tá na minha cara. Assim, calma, bate um pouco aí, desacelera com ele. Vamos, puxa, mas só, né? Vamos aqui.
Mas não é simples, não era e não é. Não era e não é. Mas se a gente conseguir visualizar fora das palavras ali batidas, olhar o cenário todo, a gente vê que esse bip, esse alerta, ele pega a gente nas coisas menores. Essa semana passada mesmo eu perdi a estribeira com a vizinha. Perdi a estribeira com a mulher. E eu não ia nunca mais falar com ela na minha vida. Salvo quando ela passou mal. Passou mal. Foi bater onde? O que eu vou fazer? Não tem escolha. Você não tem escolha a não ser fazer o correto. Porque já está em você. A teoria, né? Aí na prática que você decide. Você vai mesmo fazer ou não. Mas você já sabe o que tem que fazer. Aí ela foi lá e falou assim, olha, eu preciso de ajuda. Eu falei, então tem que te ajudar. Peraí, pegar o receituário. Toma. Aí eu falei, ai Jesus, tá bom então. Entendi. Não estava com a razão, né? Tá bom. E é isso. Tentar, né, com as coisas que chegam até nós, a gente tentar captar mais. Não ser essa porta, não ser uma porta também. A gente já está em outro momento, né? A gente já está percebendo mais. A gente também não tem mais essa desculpa de que não vi, não era meu caminho. Já é o nosso caminho. A gente já está trilhando esse caminho. Então, assim, eu não vi lá no grupo que estão pedindo doação de leite. Não vi. Não vi. Passou a campanha. Vi sim. Vi sim. Se eu tenho X, tenho X. Se não tem, tem minhas redes sociais para divulgar. Tenho boca. Ah, mas não tenho todo o X. A pessoa não tem problema. Pode ser R$2, né? O que for. Né? Porque aí a gente vai emendando uma parábola na outra, né? É o óbolo da viúva. Por isso que a gente já veio aprendendo por 15 capítulos para a gente conseguir mais dois. Fora da caridade não há salvação. Aí é isso. Né? Vai fazendo sentido. Vai tendo, né, um passo a passo. E o bem pelo bem, ele é essa questão da gente não entender o lucro. Na prática é isso. Porque se aquele bem que a gente fez vai ser revertido... Ah, não, porque se eu prestando serviço lá, eu vou ser... Alguém vai me ver, aí vai mais gente no consultório, eu vou... Não. Não é isso. Não, se eu for na noite de Natal, eu vou fazer uma barganha com Deus. Olha, eu vou na noite de Natal, mas o senhor me ajuda com meu filho que está muito rebelde? Não. Eu vou fazer uma promessa para o Cosme Damião, porque ele nasceu dia de Cosme Damião. Não. Não, por favor, doutor Bezerra, a gente já não chama Cosme Damião, a gente já chama outro pessoal, né? Doutor Renan. Não adianta barganhar. É trabalho. É ação. E aí sim, depois que a gente fizer tudo, plantou milho, colhe milho. Né? É aquele passo a passo. Vamos tentar, né? A parte da barganha é muito interessante, porque a gente, querendo ou não querendo, às vezes a gente faz essa barganha, né? Eu vou lá todo sábado para ver se a vida anda. E aí não para de ter prova, mas como ela falou na prece inicial, muito bem recebida por mim, exatamente isso, você tem um planejamento. No seu planejamento tem as provas que você pode suportar. E é tentar fazer com que isso aconteça. Não desistir da prova, tentar fazer a prova da melhor maneira possível. E a prova como um colégio. Essa semana eu não recebi a nota, né? Fazendo um curso. Aí eu fiz um trabalho. Foi muito bom. Estava orgulhosa de mim pra caramba. Foi lindo. Foi muito bom o trabalho. Não sei qual vai ser a nota, mas eu fiz o meu melhor. Satisfeita dessa. É isso. Se às vezes não faz o que o outro espera, não faz aquilo tudo que é ser feito, não existe um olhar maior, né? Porque o seu ainda é nessa possibilidade aqui. Mas dentro das suas possibilidades, quando você faz o seu melhor, quando você pratica bem, é esse o seu trabalho, é a ação, é a fé, a ação. E aí você pratica, não pratica, liquidou hoje, porque 1 mais 1 amanhã pode não ser, né? Pode surgir a mesma situação amanhã, você tem mais recursos, mais possibilidades, você conseguir ajudar mais, né? Pode não ter sido, pode ter sido uma preparação. Para a hora que vier mesmo, você está preparado para você fazer o que tem que ser. Então vamos seguir aqui. Na passagem também,
Jesus pegava muito pesado. Eu não leio, nunca consegui, eu venho da igreja católica, não sei vocês. Tem gente que vem de denominação. Minha avó me levava na igreja, era 7 domingo, e eu via parábola, e eu sempre tinha uma cabeça, sabe o Fantástico Mundo de Bob? É a minha cabeça. Eu ia lá longe na parábola, né? Porque como fazia catecismo, essas coisas, tinha muita ilustração, aí eu ficava vendo aquele chão de terra batida, aquele pessoal com a roupa até lá embaixo, Jesus lourinho, do olho azul, passando e falando, e eu ficava assim, caramba, é puxado. Eu pequena já, e agora eu leio, vem a mesma cena na minha cabeça, que ferrou, eu tô parada nisso há 40 anos, né? Mas olha bem, Jesus nessa parábola, ele fala das piores mazelas da humanidade. Porque lá no final, quando ele fala das ovelhas, né, que na hora do juízo final vai separar as ovelhas dos bodes, um vai para a direita, um vai para a esquerda. E aí ele vai dizer, quando eu estive com fome, você me deu de comer, quando eu estive com sede, você me deu de beber, quando eu estava doente, você foi me ver, quando eu estava na prisão. Ele fala tudo de pior que pode acontecer com uma pessoa na encarnação. Não tem nada pior, não acontece nada pior do que isso tudo. Você pode também não ser, né, testar em tudo de uma vez, mas que tu vai passar por alguma dessas, vai. Quem não vai ficar doente? Todo mundo vai ficar doente. O mais rico vai ficar doente. O mais bonito vai ficar doente. Qualquer um. A nação mais rica, qualquer um vai ficar doente, né? Eu acho que eu não conheço história de alguém que não ficou. Mas suponhamos que tivesse alguém que não tenha ficado doente. Algum ente querido vai ficar. Alguém vai fazer você sofrer. E Jesus cita nessa parábola, para mim, tudo. Porque eu fiquei pensando assim, existe alguma outra coisa? Não. E o justo, ele pergunta, mas como assim, Jesus? Não lembro não de ter lhe dado comida, te visitado, te ajudado. Não lembro. Porque ele é bom já, né? Ele é justo. Bom e justo. Então ele não lembra. Ele já pratica o bem pelo bem. Aquilo já é habitual. E a força do hábito, ela é maior do que a nossa consciência. É um livrinho lá que me fizeram ler, da força do hábito. É interessante, o estudo pega pessoas com Alzheimer. A pessoa esquece de tudo. Mas certas situações tão enraizadas, tão rotineiras, tão habituais, a pessoa faz. Nesse livro, esse não é fictício não, é um livro mesmo do estudo. O senhorzinho, ele sai de casa e some. E a esposa fica louca, que perde ele por um mundo e ele some. Ela sai pedindo ajuda para as pessoas ao redor. Você viu ele? A pessoa conhecida ele no medo? Não, vi. Quando estava nadando. Ele ia todo dia naquele horário comprar o jornal. A força do hábito é maior do que a nossa consciência. Então, quando nós tivermos o hábito de fazer bem, não pesa, não é sacrifício, não é complicado, você não tem que puxar. Não é isso, não existe isso. O hábito te faz fazer as coisas e é isso. Mas enquanto não chega nisso, tem o lado esquerdo, que são os bodes. E Jesus fala a mesma coisa.
você não vê. Você chega e dá o horário, você, caraca, já deu o horário. É muito rápido. Nesse trabalho que eu entreguei, que eu fiz, foi o máximo do trabalho. Nem sei minha nota. Tinha que escrever 60 linhas. E eu brinco, os meninos lá em casa têm que fazer redação de 15, né? Eu falei assim, pô, 60 linhas? Aí o Pedro, tá ferrado. Eu falei, não, Pedro, eu acho que eu não vou conseguir só em 60 linhas. Porque quando você desenvolve uma ideia que você sabe, você vai embora, né? Você vai embora. Aí ele, 60, ó. Eu falei, eu sei, Pedro. Aí eu falei, no final, eu tive que ir cortando palavra. Aí 58, eu falei, deu. Vou ler de novo, vou mudar logo, vou dar vontade de mexer. Vou mudar. Então fica mesmo na gente, é impressionante. Por menor que seja a sua conquista, dê valor a isso. Qual é, o que você já faz? Tenta refazer na sua cabeça. O que você já faz que é já automático? É teu mérito, é o teu laço, né? É aquela senhorinha lá que André Luiz ajudava toda hora, que ela ia lá toda hora. E tem muitos e muitos casos na doutrina para a gente citar, né? Dentre eles, o da cunhada do Chico, que é a história do Chuchu. Ela era muito descrente com isso, né? Com a caridade, com essas bênçãos que a gente recebe e às vezes não tem o tempo certo de observar, né? Que foi, ia lá, que legal, voltou. Porque a gente tem hora que a gente já sabe que volta, tá voltando, né? E olha que legal. Acontece que você faz desinteressadamente, né? Faz, mas você recebe aquele brinde de volta. Também quando arranha o teu carro, né? Você lembra aquele dia que você fez uma besteirinha e ia lá, ó. Também, você lembra? Da mesma maneira, você consegue já, a gente consegue discernir. Então, nessa do Chuchu, vocês conhecem a história? É interessante pra caramba. Essa cunhada ficava muito reticente com ele. E não achava justo, nem legal, nem bom, que ele desse tudo. Que era assim, ele pegava com essa mão e a pessoa chegava aqui, Chico, queria álcool, toma. Era assim, já era assim para ele. Não tinha essa de... às vezes estava sem nada e a fé movimentava, né? Toma essa aguinha, você vai conseguir. Esse remedinho está aqui. Já era outro estágio, né? Então, nesse dia do Chuchu, ela questionou, não existe isso. Não existe, não tem como. Aí ele, tem, Maria, tem sem jeito. Se você fizer caridade, ela volta. E ainda estavam na discussão, o vizinho grita, do outro lado do muro. Não, Maria, opa, queria te dar aqui, ó, 3 chuchus. Não estou falando exatamente o pé da letra, né? Está lá na internet, vocês veem o número de chuchus. Mas é uma progressão. Me dá? É, te dá. Porque tem muito aqui. Colhi muito hoje. Tá, obrigada. Aí toca a campainha. Estou com muita fome, senhora. A senhora não tem nada para me dar? Ela tinha um chuchu. Toma, chuchu. Daqui a pouco alguém passa na porta, a campainha de novo. Ô, dona Maria, eu estou aqui, mas eu estou com tanto chuchu. Tem 6 aqui, eu queria deixar para a senhora. Hã? É. Não deu tempo no final do dia dela ficar incrédula. Porque ela foi pega de uma maneira que às vezes a gente também é pego. Com uma coisa mais enfática. Porque a nossa fé, ela é testada o tempo inteiro. Né? Muito, né? Não sei vocês, né? Eu falo nossa, né? Mas eu podia falar minha toda hora. Aí tem períodos que você fala assim, gente, nem grão de mostarda tá dando. É grande grão de mostarda para mim hoje. Porque hoje eu não quero saber de nada. Eu quero que o mundo exploda hoje. Tem dia assim. É muito, um atrás do outro, toda hora, não para. Você deita, você acha que acabou o dia. Não acabou. Ainda tem mais um pouquinho para você ser colocado à prova, para, né, espremer mais um pouquinho aí para ver se é macia, né? A imagem da carne, que a minha avó ficava batendo. Parece isso. Vai amaciar, minha filha, de um jeito ou de outro. Vai amaciar. Você vai ter que entender. E aí ela foi pega nesse dia com essa lição. No final do dia ela ainda não estava confiante não, porque já tinham levado o chuchu de novo. Aí o dia acaba com ela com muito chuchu em casa. Ele te disse, né? Porque para ele era natural. Então ele podia falar com mais propriedade, né? Do que uma pessoa que, como eu, amanhã vocês podem ver na rua gritando com alguém no trânsito, né?
que é também uma questão que me pegava muito nessa outra vertente religiosa, da gente ter que se confessar com alguém. A gente tem que se confessar com a gente, com a nossa consciência. Claro que se você tiver um ombro amigo, né, uma pessoa da sua confiança, isso alivia muito, né? Nessa pandemia, então, foi uma coisa absurda a quantidade de atendimento psicológico, né? As pessoas conseguindo compreender a saúde mental como parte do ser humano, que antigamente isso foi de maluco. Você não podia ficar triste, você não podia. Hoje não fazia sentido a vida. Hoje você está para baixo, não podia. Minha mãe mesmo falava que a pessoa é uma pessoa que não tem nada para fazer. Quem tem alguma coisa, tá recapitulando toda hora, tá triste, tá chorando, você não tem nada para fazer. Se você tivesse coisa para fazer, até machista, tem uma roupa para lavar? Não tinha esse termo? Você não ia estar com a cabeça à toa, mas não é assim. Às vezes você está, é ao contrário, é assoberbado, é muita coisa na sua cabeça, e aí você não consegue se concentrar para fazer uma prece, você não consegue se concentrar para ajudar o seu próximo, você não consegue se concentrar para executar o trabalho que você já se comprometeu, né? Sábado você tem o trabalho, aquele teu trabalho que é uma válvula de escape para você, mas você começa a achar que aquilo ali está atrapalhando o seu dia. Então a gente não pode se perder nesse turbilhão, né? Tentar ser organizado, tentar ser, se voltar para essas questões mesmo mais teóricas aqui, de que o bem ele tem que anteceder, né, as nossas ações, para que a gente consiga se nortear, porque vai ter a hora do turbilhão, da onda bater uma em cima da outra, e a gente, será que eu estou no caminho certo? Aí alguma coisa vai alertar a gente que sim, se tiver, né? E vai alertar também se não tiver. Às vezes é rápido, como no caso do chuchu e no caso da vizinha, e às vezes pode demorar 10 anos para você, olha lá, deu fruto, né? O filho, né? Alguém ali que você está batendo uma tecla que você tem certeza que é a melhor para aquele sujeito, mas ele não vê, não é o olhar dele, ele não conseguiu entender a parábola como você, mas você tenta, troca a palavra, você tenta, né? Eu tenho o hábito do culto no lá em casa, desde que o bicho começou a pegar muito, há 12 anos atrás, lá em casa, quando o mais velho ficou muito doente, eu comecei com o hábito do culto no lar e veio de 12 anos para cá, certinho, rigoroso. Não sou Sandra, não sou não, mas uma vez por semana, sagrado, terça-feira, 8, 6:30 da tarde, todo mundo lá sentadinho. Então, o culto no lar, ele traz isso, que é a hora que tá todo mundo de ovo, já teve isso lá em casa, todo mundo de ovo virado com todo mundo, aí senta todo mundo de bico de tromba na sala. Quem vai fazer o evangelho? Quem vai fazer? Pai Nosso agora. Prece. Quem? De bico? Mas estamos lá. Então, às vezes, é esse momento da semana, às vezes é na semana, você não consegue no dia, mas tem um dia, né? Então, o culto no lar, ele lá em casa é tipo esse sininho do bip, para mim, pelo menos. É a hora que você tem que ter, eu sinto vergonha, tem que ter vergonha na cara para você abrir o evangelho. Você tá de mal com todo mundo, você vai fazer o evangelho, né? Alguma coisa você tem que refletir, daquela semana, daquele dia, daquele mês, você tem que refletir. Você está agindo como? Porque não vai nascer outra coisa a não ser o que você plantou. Então, para mim, o culto no lar é o BIP, né? Eu vim com a cola aqui já saí da graduação, já estou na pós-graduação, passando para vocês um trabalho mais elaborado, né? Eu já dei a cola, que é a caridade. Agora eu estou dando até a dica de como fazer. Faz o culto no lar. Faz. Não quero. Faz, sem querer. Lá dorme, o povo dorme um para o lado, dorme um para o outro. Aí um inventa que está com fome, outro inventa que tem que ir no banheiro. Eu vou ficar aqui esperando você. A máquina, até outro dia, saí para olhar a máquina. Eu tô lá fora, eu falei, eita, tá tudo lá. E eu saí. Eu falei, caraca, acredito que eu saí da sala. Olha isso. Outro dia. Eu falei, não. Eu tenho esse problema, eu ouço bem pra caramba, né? Aí eu ouvi que a máquina parou. Eu falei, a máquina parou no meio do culto lá, olha só.
o grau de desconcentração. Não, volta. Então eu vou trocando as palavras, e aí, agora eu também peguei uma péssima mania, de na semana que antecede, na terça que antecede a sexta, que é o meu dia desse estudo, eu obrigo o povo lá em casa a ouvir o que eu escrevi. Porque eles falam e tal coisa. Eu falei, é mesmo? Peraí, me dá uma caneta aí. Tal coisa. Né? Porque isso é um trabalho. Você vai apresentar um trabalho. Você trabalha, eu sempre trabalhei em equipe. Eu nunca tive um trabalho que era só eu e eu, individual. Sempre trabalhei em equipe. Se todo mundo está falando uma coisa, só você está falando outra, é um bip também, né? Você tem que ficar ali, ó, pô, será que eu tô... Será? Eu já tomei trava de criança desse tamanho. Que era, uma vez o meu mais velho estava passando mal e eu achando que era frescura. Aí o mais novo falou assim, lá no seu trabalho, se o paciente pedir um remédio, você dá? Eu falei, dou. Então, seu filho está te pedindo um remédio. Eu falei, tem que dar, né? Então, às vezes a gente é dura beça em casa, mais leve na rua, ou às vezes é complacente demais em casa, né, e rígido demais na rua. Tudo é o equilíbrio, né? O caminho é o do equilíbrio, né? Até a gente conseguir desenvolver um conhecimento, né, desse tipo, desse grau de Chico Xavier, né, de pegar com uma mão e já dar com a outra, e saber que, né, as aves não plantam e se alimentam, até a gente chegar nesse nível, né, a gente saber que vai ter solução. Não ache que não vai ter, vai ter, vai chegar até você, mas a gente acha que não vai dar certo. Duvido que o planeta vai progredir. A razão me fala. Aí eu falei, não, vai progredir, vai sim. Você começa a ver um monte de coisa absurda e acha que não tem como. Como que o ser humano está melhorando? Como? Mas aí você olha você e as suas atitudes. Você é uma bolinha também. Você também é um degrauzinho dessa escada. Então, se do lado você acha que não está satisfatório, faça o seu. Modifique essa ambiência, né? Modifique essa vibração do seu entorno, que vai acontecer, né? A órbita ali ao redor de você vai melhorar. Uma hora vai passar, né? Tudo passa. Não foi que ela pediu para ele escrever? Maria deu esse recadinho lá para Chico. Bota aí na frente aí. Tudo passa. Lembrar é que é difícil, né? Mas a gente sabe que vai passar. Na consciência e na razão a gente sabe que vai passar. No sentimento é que a gente precisa trabalhar. Que agora está na hora dessa parte moral. A intelectualidade a gente já adquiriu. Todo compilado em 5 livrinhos desse. Está tudo ali. Eu não li todos ao pé da letra, todos, mas é por isso que eu acho que eu estou repetindo. Porque tem uns que eu já li 10 vezes. Aí não é igual, não é a mesma coisa que você lê. Depois você lê, ou lê em outra versão. Ué, teve um dia que era eu acho que era o Hugo que estava lendo o Evangelho, e eu estava refazendo a passagem na minha cabeça, porque eu já sei de cor. Aí ele leu outra palavra, eu falei, ele estava gaguejando, aí eu falei a palavra ali. Eu falei, tá escrito aí, eu sei, eu já li. Porque, pelo menos isso, né? A parte mecânica eu sei, a bula já está em mim, agora falta fazer o negócio, né? Então, vamos lá, para a gente terminar nosso entendimento aqui. Já falei, se a gente quiser ajudar, também, eu falei agora que vai chegar até mim, né? Vai chegar até mim. Mas se eu quiser ajudar, os meios também vão chegar. E isso a gente vê numa outra parábola, né? Que é a da multiplicação dos pães. A gente vai fazendo, e quando a gente vê, alguém pergunta, de repente, alguém que você não fala há muito tempo. Essa semana aconteceu. Uma menina que trabalhou comigo há 9 anos atrás, que eu não falo com ela há muito tempo. Ela viu nessas minhas publicações repetidas, falou assim para mim, quero ajudar. Falei, pô, legal, ó, o número já está aí. Não é para você, não é para mim não, põe lá na conta. Se você puder, por favor, só me manda o comprovante que você está destinando para essa campanha, que eles pedem só para eles terem controle. Mas se você também não quiser, pela questão do valor, eu posso citar seu nome? Pode. Você pode então me dar seu nome inteiro? Que a pessoa lá vai ver. Você fez o Pix, o X lá. Não passa por mim, não. Não passa por mim.
Já tem outros que querem doar fisicamente a coisa. Aí eu, bom, levo para o senhor, levo. Tem um senhor lá que mas isso aí, a minha mãe forçava o senhorzinho a ajudar. Ela forçava. Ele quer guardar a carrocinha dele lá. Aí minha mãe falava para ele: o aluguel é uma cesta básica. Aí ele, uma cesta básica. Aí pode ligar pro moço lá. Aí eu ligava: Zé, já chegou. Aí ele Zé passava e pegava. Eu falei: ô mãe, o moço tem que dar porque ele quer. Não, ele tem que pagar alguma coisa. Eu falei: tá, então. Aí a gente não entende os mecanismos direitinho, mas ele chega com um sorrisão todo dia 5 para deixar a cesta básica lá. Eu falei para ele: eu tive vontade de falar na pandemia, eu tive vontade de falar. Falei: se eu não puder dar, né, tá ruim para todo mundo. Me deu vontade de falar, mas ele diminuiu a cesta. Eu não falei nada, né? Nem é para mim mais, nem não sou minha mãe, mas ele chega feliz. Ó, tá tudo aqui, tá? Ó, macarrão, tudo aqui. Eu falei: tá, pode deixar. E eu vejo que de vez em quando ele vai lá dentro e mete a cara assim, ó, no balcão, que é onde eu deixo quando ainda não tá no dia, para ver se tá lá ainda, sabe? Eu já peguei ele olhando, aí ele faz assim, ó. Aí eu já levei, aí ele: ah, legal. Então vai chegar o meio, né? Vai chegar a sua oportunidade. Se não já chegou, olha o bip, se não já chegou. Então vai chegar. Que seja mais leve, né? Para a gente conseguir ser mais leve. Às vezes a parábola está ali na nossa cara. Está acontecendo dentro de casa, está acontecendo com a gente agora, a parábola. A gente tem que ir destrinchando, né? Tentando separar o que nos cabe agora, o que não é pra gente ainda, né? Porque o que não é pra gente ainda também, às vezes é bom. Você não consegue ainda dar um passo maior com a sua perna, você vai tropeçar, né? Quer abraçar Deus e o mundo não consegue fazer. Você faz faz bem aquilo ali, faz bem aquela partezinha, sei lá, empurrar a cadeira de roda, sei lá o que você faz, mas o que você fizer, faça bem, que vai ter a criação do laço. Então, para terminar, o item 3, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus sentimentos, ele coloca essas virtudes, todos os seus... Estou de lente, não estou enxergando bem. Em todos os seus ensinamentos, ele coloca essas virtudes. É o caminho, né, para a eterna felicidade. Bem-aventurados, disse ele. Ele fala das bem-aventuranças, né? Mas que a gente consiga julgar a nós mesmos antes de julgar os outros. Isso é humildade, né? Isso é um passo muito grande. E que a gente consiga também fazer com que seguir essa recomendação, né? Que Jesus diz, que é claro e muito bem definido, que é uma condição absoluta para a nossa felicidade futura, que pode ser amanhã, literalmente, como pode ser a próxima encarnação, né? Mas é a condição absoluta para a gente conseguir dar esse passo, que é praticar a caridade. Praticar, não só saber o que é. Porque saber o que é o trabalho teórico. Está escrito aqui, você sabe de cor. Se alguém começar a ler alguma coisa aqui, você vai na sua cabeça. Igual é a missa. Você vê a missa todo dia. A fala do pai, da minha, da moça, de todo mundo. Você ouviu muito. É um hábito para você. Então você já sabe. Mas o diferencial, você consegue pegar isso tudo e colocar no seu dia a dia. Mas peculiaridade do seu dia a dia. Porque nenhum dia vai ser como o outro.
tive recentemente uma pessoa, né, que eu acho que parecia estar em pé de igualdade com as outras, mas ela não entendia o que eu falava. Aí eu até comentei lá em casa, falei, gente, ela deve ser muito humilde de conhecimentos, da língua portuguesa, muito, gente, é impressionante. Falava assim 10 vezes olhando para ela, e ela não entendia o que eu estava falando. E retrucava e batia de frente. Eu falei, cara, eu não consigo mais, acho que eu vou escrever. Aí falou assim para mim, não é ela, é o ouvido. Já era a parábola, né, do samaritano, já era ali para mim, já estava sendo treinada ali. Falei assim, gente, é mesmo, será? Não. Aí passei com uma situação em casa com um primo meu, que eu julgava que poderia entender uma coisa escrita que eu escrevi. Ele deturpou o negócio de tal maneira que eu virei um monstro. Eu falei para ele assim, você nunca trabalhou num lugar que tem um fluxograma, as setinhas mostrando a saída de incêndio? Isso tudo é planejamento. Você tem que saber como é que funciona. Onde é que é a escada? Onde é que é o elevador? Se pegar fogo, não desce pelo elevador. São coisas do seu dia a dia. O que você vai fazer se fulano escorregar aqui? Não pode mexer. Eu tenho que saber. Você não tem. Mas como é que é na planejamento de aula? Não sei se você sabe. Cada trabalho tem a sua peculiaridade. Então, como ele me cabia, como eu achava que eu estava sabendo muito do tema, eu tentei explicar para ele. Falei, olha, lá precisa de um plano de contingência, porque vai dar ruim mesmo. Quando tiver um acidente, ele vai cair. É uma situação de saúde, né? Então, explicar para o meu primo. Ele não entendeu. Eu falei, mas está escrito aqui. Eu escrevi, eu reli. Eu não escreveria melhor que aquilo, mais explicadinho. Mas ele deu. E ele modificou aquilo de tal maneira. Eu falei assim, gente, eu não falei isso. Não escrevi isso. Mas ele não entendeu. E eu pensei. Aí não cabe você dizer eu falei. O que eu tive que fazer? Mas o problema é quem nos cerca e quem resvala. E quem vai resvalar? É a sua única e exclusiva responsabilidade? Só você vai colher os frutos das suas ações? Não. Todos que estão ao seu redor vão colher os frutos das suas ações. Você também é responsável pelo que você fez. Mas tem um entorno. E é nisso que a gente tem que pensar quando a gente vai praticar as nossas ações. Né? E principalmente se a gente for o nível. Você é titular, você hoje é curador de alguém, você tem procuração de alguém, mas é alguém. É um bem, não é seu. E isso é tudo na nossa encarnação. Nada é nosso. Nada é nosso. O corpo não é bem legal, não é. Você tem que cuidar bem, tem que tratar bem de tudo. Né? Que está ao seu redor. Isso é bem abrangente, né? Mas voltando lá no iníciozinho. O que você quiser, faz direitinho. É um pouquinho que você vai fazer. Qual é a sua atribuição? Vai ser único se você quiser. Né? Lá na frente a gente vê isso. Em algum momento vai ter isso. Tá? Ações com caridade, prática no bem, vai ver toda a cola, as Gonçalves, vaga garantida no céu, né? Fora da caridade da nossa salvação. E esse é o início do capítulo 15. Não percam as próximas capítulos da série, porque o pessoal que vem agora vai ter que explicar o restante do trabalho. Tá bom? Obrigada pela atenção. Boa tarde a todos. Vamos agora à leitura do livro Fonte Viva, lição 38, Se Soubéssemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, do livro Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor e a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe.
Se o aluneador pudesse eliminar a crosta de sombra e lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento e o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas e as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura e lhe invadirá mais tarde oração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal e o guarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois a ente fere e alunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal não sabem o que fazem. Vamos agora para a hora do passe. Se soubéssemos. E assim falou nosso amado Mestre Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E é com tristeza que falo e escrevo nestas linhas, e continuamos sem saber, pois se soubéssemos não teríamos escolhido os Barrabás. Seja em tua casa ou em teu recinto de trabalho, de estudo, o ambiente em torno sempre refletirá significativamente em seus pensamentos. Vivemos nas mais emanações do próprio pensamento. O pensar positivo nos coloca sempre bem, como disse Jesus. A pessoa que pensa em tirar a própria vida está com os pensamentos voltados para agir na solução rápida do seu problema, achando assim e resolverá. Se aquele que fala, mente, ou seja, aluneador, soubesse como isso faz sofrer, pois o acerto de conta com a verdade é penosa. Temos, infelizmente, muitas ações e fazemos como, por exemplo, se desertou do bem e se afastar do bem, dos seus deveres, esquecendo infeliz o que tem, mas ele não se vê assim. A ingratidão, o egoísmo, a calúnia, o suicídio e os outros mais. Tudo isso é a falta de fé em Deus. A falta de Deus em sua fé. A falha de hoje não significa queda ou derrota. Ontem persistimos nos mesmos erros sem pensar em renovação. Hoje ansiamos por melhoras. Evitemos deter o passo e procuramos criar o bem onde passamos, mas fazer o bem e temos condição de fazer. Todos nós não passamos pela vida sem ser envolvido pelas sombras espessas do mal. Porém, em qualquer momento, recorde que a sombra só pode ser diluída sob a força expressiva da luz e espalha o bem. Enfim, se nós soubéssemos de tudo e de ruim existe em nossas escolhas, não existiria o livre-arbítrio. Por isso é que temos de perdoar mais, amar mais. Prudência e esperança, desprendimento e compaixão
em muitas situações, são escolhas conscientes em não alongar os efeitos do mal em si mesmo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, relevando forças diferentes. Em razão disso, a atitude do mal jamais será indiferença, e sim a do bem, ativo, enérgico, renovador e vigilante e operoso. Ainda que apele pela justiça, proteja-se contra as armadilhas do mal e podem aprisioná-lo no ódio e na descrença, arruinando nossos dias. Tenhamos a coragem de acender a luz do amor e busquemos em Deus as forças que nos faltam. Se tudo nós pudéssemos saber, poderíamos avançar confiante. Não existe prova sem solução. A dor da alma é renovação e crescimento. Perdoando a nós mesmos por ainda não sermos o que gostaríamos, nós avançaríamos na rota segura para alçar metas gloriosas para que sejamos verdadeiramente nós. Deus segue conosco. Estabeleceríamos a ponte de comunicação entre Ele e nós, através da prece sincera e devotada. Quando os relâmpagos das calúnias e das inverdades riscassem os céus dos nossos atos, teríamos em mente, e não importa o que digam os homens, Deus sabe a verdade. Nos preocuparíamos menos em nos defender e mais em prosseguir agindo de forma correta e digna. Sejamos confiantes no amor e proteção de Deus. Nós não sabemos, mas Deus tudo sabe. Enfim, se soubéssemos. Agora vamos nos manter no silêncio para ouvir a palavra do plano espiritual. Diante deste Evangelho, que nos exorta a sermos bons, a fazermos o bem, até aqueles que nos perseguem e caluniam, lembremos-nos do nosso Mestre Jesus, que aqui esteve entre nós, nos ensinou como deveríamos nos conduzir na vida. E ainda hoje, passado tantos milênios, ainda nos arrastamos e ainda não compreendemos verdadeiramente a lição desse Mestre amado. Mas nem por isso Ele nos deixa sós. Ele nos envia mensageiros para nos levantar o ânimo, para nos dar a coragem, para nós olharmos aos nossos irmãos de caminhada e perceber que cada um está no lugar certo, com as pessoas certas, nada está fora do contexto. E lembremos-nos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós somos muito imediatistas, mas Deus sabe o momento exato das lições e dos recursos que nós necessitamos na nossa caminhada. Então vamos olhar os nossos irmãos. Vamos dar a eles a esperança. Vamos mostrar para eles que Deus nos ama de tal forma que nos oferece essa natureza que os nossos olhos contemplam, com tudo que é belo ao nosso redor. As florestas, as matas, onde nem um jardineiro cuida, mas elas têm o olhar de Deus sobre elas. E se Deus olha para a natureza com todo amor, quanto mais não olhará pelos seus filhos, criações suas. Então façamos a nossa parte. Nos devotemos sim às crianças, aos jovens que são o futuro do nosso Brasil, o futuro do nosso mundo. E vamos dizer a eles que Deus os vê. E que cada um possa, assim, valorizar a vida
aproveitar tudo o que está ao seu derredor e olhemos aqueles que sofrem, aqueles que estão em desespero, aqueles que estão em aflição, aqueles que perderam seus empregos, aqueles que passam fome e frio, e procuremos aliviar a dor de cada um, porque esse é o dever do cristão, do verdadeiro cristão. Amar a Deus, sim, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, mas amar o seu próximo como a si mesmo. São tão simples esses mandamentos, mas de suma importância na nossa caminhada. Então vamos fazer a nossa parte com alegria. Vamos aproveitar todas as oportunidades, todas as dores, todas as aflições, porque elas fazem parte do nosso caminhar. E vamos vibrar, sim, por este mês que vai se iniciar, em que comemoramos o natalício desse Mestre Divino, embora simbolicamente, mas de suma importância para todos nós. E vamos comemorar o verdadeiro Natal, nos amando como irmãos, nos compreendendo e nos aceitando, cada um na posição em que se encontra. Porque todos têm direito à felicidade, mas cada um tem que fazer a sua parte. E que Deus abençoe a todos vós. Que Jesus possa iluminar o caminho de cada um, dando a serenidade, dando a certeza de que as escolhas que fizerem serão para o seu bem ou para o seu mal. Porque Deus não criou o mal é dos homens. Deus abençoe a todos vós. Olhai sim pelos pequeninos, olhai por todos eles. E assim, Senhor, que seja em teu nome, que a tua paz se estenda sobre a humanidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, mais uma tarde, Senhor, em seu nome, no estudo, essa reflexão do nosso Evangelho, do seu Evangelho, e possamos, todos que aí estão, ao sair, pensar, agir e falar melhor do que nós chegamos. E tenhamos mais apreço, mais amor em tudo que a gente vê e tem. E assim, Senhor, e possa nos ajudar sempre. E seja em seu nome, em nome de toda espiritualidade amiga, em nome de Dr. Herman, e acima de tudo, em nome de Deus, e dou por encerrada a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus. Da nossa campanha das bolsas de Natal, né? Ah, é. A gente gosta muito do Natal, né? A gente lembra muito da figura de Jesus na nossa vida.